Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje uma santa franciscana, uma rainha, Santa Isabel da Hungria. Eu tive o privilégio de visitar o local aonde está sepultada esta santa, que é praticamente contemporânea a São Francisco. Santa Isabel da Hungria vai morrer na Alemanha em 1231. E depois de um matrimônio, depois de ter sido também uma rainha importante que reinou naquilo que hoje é um pedaço da Hungria, um pedaço da Alemanha, ela vai ficar viúva e vai dedicar a sua vida ao Senhor. Era uma terciária franciscana, vai viver uma vida de pobreza, uma vida de caridade, fundando muitas obras de caridade, uma vida de contemplação. É padroeira da Ordem dos Leigos franciscanos, da Ordem Franciscana Secular, e marcou muito a sociedade da sua época, a sociedade medieval, ela e tantos reis, por causa da disposição de viver o Santo Evangelho, de seguir o Cristo através da espiritualidade de São Francisco de Assis. Na liturgia de hoje, nós continuamos a escutar o livro do Apocalipse. E então, João viu um livro na mão direita do ancião, daquele que está sentado no trono. Era um livro escrito por dentro e por fora, que tinha 7 selos, era lacrado, sigilado. E então uma voz alta que vai dizer: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E a resposta: não existe ninguém que seja digno de abrir, nem no céu, nem sobre a terra. E por isso, o vidente, o evangelista apóstolo João, ele vai chorar de tristeza. Vai dizer assim: eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. De fato, vi o cordeiro, estava no centro do trono, e dos 4 seres vivos no meio dos anciãos. Estava de pé como que imolado. Então, o cordeiro que reinava glorioso, como que imolado, é o próprio Senhor Jesus. Que Jesus ressuscitado, quando aparece para os seus discípulos, ele traz em si os sinais da cruz. É o cordeiro glorioso mais imolado. E só ele, então, pode abrir o livro. O cordeiro tinha 7 chifres, o símbolo da sabedoria, da força, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, esse sim o símbolo da sabedoria. O cordeiro veio receber o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prorromperam-se diante do cordeiro e começaram a entoar um cântico. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. É o sangue de Cristo que nos salva, e salva a todos nós, não somente o povo de Israel, mas todos nós, através do sacrifício deste Cordeiro, todos nós recebemos a salvação. De fato, João Batista, quando vê Jesus, vai gritar: eis o Cordeiro de Deus. O cordeiro era o animal, por excelência, imolado nos sacrifícios. E uma coisa que é característica do cordeiro é essa, de que é um animal que não reage, que se deixa bater, que se deixa imolar. E assim, Jesus é o cordeiro manso, que dá a vida por todos nós. Deles fizeste para o nosso Deus o reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 149. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. É o canto de louvor do povo de Israel depois das perseguições dos gregos. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus
Quando se aproximou de Jerusalém, ele viu a cidade e começou a chorar. Nós vemos nesse evangelho de hoje uma cena profundamente humana de Jesus. Essa cidade para a qual, sobretudo, ele foi enviado. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Jesus acalentou no coração a esperança de suscitar ali conversões, de ser acolhido, o Messias enviado para os seus, de ser acolhido exatamente naquela cidade. Ele vem para tomar posse da sua cidade e os seus o rejeitaram. Perto de Jerusalém, naquele espaço de uma colina que é separada daquela outra colina onde está a cidade de Jerusalém, tem um vale, então ali tem este local que faz memória desse choro de Jesus. E ali então tem uma igreja feita na forma de uma lágrima. Ali Jesus chorou. Poucas vezes no Evangelho se narra o fato de Jesus ter chorado. Mas como o Evangelho não é feito para narrar somente o choro de Jesus, essas poucas vezes denota que Jesus é um ser humano. Jesus chora quando se aproxima a sua morte ali no Getsemane. Jesus chora profundamente pelo anúncio da morte de Lázaro, seu amigo. Jesus chora pela sua cidade, Jerusalém. E agora o que Jesus vai dizer? Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. A cidade da paz não é capaz de compreender da onde vem para ela a paz. É Jesus, o príncipe da paz, aquele que pode trazer a paz para Jerusalém. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Ela não consegue perceber que o Salvador chegou à sua porta. O Salvador que está velado, que se manifesta também, mas não é reconhecido. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Essa cidade foi sempre perseguida, destruída, um assédio depois do outro que a destruiu, diversos povos que assim o fizeram. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Essas palavras de Jesus, os primeiros cristãos vão interpretar, e é justamente o momento que Lucas está escrevendo o seu evangelho, como aquilo que vai acontecer no ano 70, em que a cidade vai ser destruída, sobretudo o seu templo, e nunca mais vai ser reerguido. O muro da lamentação, ou mais precisamente a expressão hebraica quer dizer muro do choro. Este muro do choro era um muro de arrimo do templo de Jerusalém, aonde hoje tem uma mesquita. E é um local de grande tensão, sempre que ali, da última vez que estava em Jerusalém, ali não se podia praticamente entrar, que era uma tensão enorme entre os muçulmanos e os judeus. Aquele lugar que é o local de paz, a casa de Deus, aonde foi construída no Antigo Testamento para fazer memória da presença de Deus, e que Jerusalém se torna, em tantos momentos da história, um barril de pólvora. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele está interpretando que esta profecia de Jesus se realizou no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém. E que isso aconteceu porque o Messias chegou para aquela cidade e ele não foi acolhido. Porque tu não reconheceste o tempo em que fosse visitada. Deus visita constantemente a nossa vida. No Evangelho, quando fala da visita de Deus, nós muitas vezes pensamos na morte, quando fala que nós devemos estar preparados para a sua visita, que vai ser inesperada. O tempo do final do ano litúrgico nos fala muito dessa visita. E não pensemos a visita do Senhor, que vem como um ladrão de um modo inesperado, que seja a nossa morte. Na verdade, dificilmente a morte vem como algo inesperado. Ela faz os seus anúncios com a doença que chega, com o envelhecimento que vai se aproximando, mas Deus nos visita constantemente através das situações da nossa vida, através dos nossos irmãos. E nós estamos preparados para acolher essa presença de um Deus que se manifesta, que fala conosco, um Deus que nos visita. Ó Deus que destes a Santa Isabel da Hungria, reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, o Senhor que nos visita nos pobres. Concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.